apresentamos a vocês o Dr. Osman Batista de Medeiros Filho. Ele tem graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, atua como clínico no Núcleo de Atenção à Saúde da Universidade Federal de Campina Grande, atua como clínico no Hospital Universitário Alcides Carneiro, supervisor do programa Mais Médicos pela Universidade Federal de Campina Grande, coordenador e preceptor do Internato de Clínica Médica do Centro Universitário de Patos, preceptor da Residência Médica de Família e Comunidade, preceptor da Residência de Clínica Médica da SMS Patos Paraíba. Seja bem-vindo, professor. Nesse momento eu vou passar a palavra para o senhor. Ok, obrigadão, Débora. Obrigadão, pessoal. Então, boa noite a todos, tá certo? Foi uma aula excelente, eu estava acompanhando aqui a aula de Deisiane, até porque o meu tema, ele é muito semelhante ao de Deisiane, né? Só que eu vou falar um pouco da aplicação prática na clínica, né? Aplicação clínica sobre esses conceitos de farmacologia, tá certo? E aí a gente vai comentar um pouco, mas foi ótima a aula de Deisiane, porque ela já adiantou muitos conceitos e muitos pontos que eu não vou precisar estar explorando novamente, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para compartilhar a tela, né? Só um momentinho. Ok. Vocês tenham um pouco de paciência, tá? Que eu sou millennials, né? Vocês aí são da nova geração, eu sou ainda millennials, então demora um pouquinho aqui. Agora foi, pessoal? Todo mundo tá aí vendo minha tela? Imagino que sim, né? Vou acompanhar aqui também o... Tá sim, muito bem, ótimo. Tranquilo, então. Pessoal, então, como os meninos apresentaram, eu sou coordenador da Liga, tá bom? A gente vai se ver bastante durante esse curso, tá? Porque algumas aulas eu vou abordar com vocês. Não se preocupem, Deisiane, ela já mostrou muita coisa, e muitas dessas coisas que ela mostrou, principalmente com relação à classe dos antibióticos, a gente vai voltar a falar, tá? Mas até vi muita gente que estava perguntando se ia ter os slides e tudo. Ter os slides dela já ajuda bastante, né? Ela já introduziu muitos pontos que a gente vai acabar abordando novamente, tá bom? Eu vou tentar ser bem breve. Os meus alunos sabem que isso é cilada, né? É cilada, Bino, quando eu digo que é isso, mas dessa vez eu vou tentar ser bem breve para a gente comentar alguns pontos que são importantes para o entendimento. Vejam, para a gente entender antibiótico, a gente não entende antibiótico só decorando. A gente tem que ter uma base de farmacologia, uma base de microbiologia, tá certo? E a partir daí, a gente, com essa base sedimentada, a gente vai galgando os conhecimentos em antibiótico terapia, tá certo? Então, essas duas primeiras aulas, a de Deisiane, a que eu vou comentar agora com vocês, elas são bem importantes para o que a gente vai ter ao longo do curso, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho da farmacologia dos antibióticos aplicada à clínica, tá? Essa parte aqui, Deisiane já comentou com vocês, né, a diferença de antibióticos, quimioterápicos. Então, antibióticos são produzidos a partir de produtos naturais, como, por exemplo, a penicilina, que é produzida através de um fungo, né, no Penicillium. Os quimioterápicos, eles são, na verdade, uma evolução, digamos assim, dos antibióticos, porque eles são semissintéticos ou sintéticos, então eles partem de um conhecimento prévio que a gente tem dos antibióticos na natureza, para aí sim a indústria produzir, tá bom? E antimicrobianos seria um termo mais geral que engloba os dois, né?
tanto antibióticos quanto quimioterápicos, então a gente tem os antimicrobianos. A gente tem, eu vou começar essa parte de farmacologia clínica com alguns conceitos, né, sobre o uso dos antimicrobianos, tá bom? Aí depois a gente parte para a farmacologia propriamente, mas a gente tem que entender alguns princípios em relação ao uso de antimicrobianos, tá? O primeiro deles, muito importante, é o sítio da infecção e os agentes prováveis. Ou seja, você tem que ter um diagnóstico de qual local que tem a infecção, tá? E a partir daí, do local da infecção, você tem que saber, em termos de prevalência, quais os agentes mais prováveis para aquele quadro. Então, a gente tem vários exemplos, né? Então, a gente tem pneumonia. Qual é a principal agente etiológico da pneumonia? Pneumococo. Então, eu tenho que cobrir pneumococo quando eu for tratar uma pneumonia adquirida na comunidade, certo? Um ITU, infecção do trato urinário. O principal agente etiológico é a E. coli. Então, a gente tem que direcionar um antibiótico para aquele agente mais provável. Meningite, meningococo é a principal causa. Lesões de partes moles, abscessos, então a gente lembra do S. aureus, né, do Staphylococcus. Esse é um conceito importante, porque você não vai cobrir, não vai deixar de cobrir os agentes mais prevalentes para aquele sítio de infecção, tá bom? Então, esse conceito vocês têm que estar em mente. Um segundo conceito importante é que a idade do paciente é muito importante, por alguns fatores. O primeiro deles uma coisa é a prevalência dos agentes etiológicos na neonatologia, depois na infância, depois na vida adulta, depois no idoso. Vocês sabem, até quando eu não sei se todos já pagaram aí algo de pediatria, tudo, e de clínica, né? Mas vocês lembram que, por exemplo, ITU na infância, na pediatria ali, aumenta muito a prevalência, por exemplo, de um Streptococcus, ou H-lacti, né? E que é diferente no adulto. No adulto, a principal causa são as enterobactérias, particularmente o E. coli, tá bom? Meningococo, na maioria das idades, ela é a principal etiologia para meningite. Por exemplo, idosos, já aumenta a prevalência de pneumococo como principal agente etiológico. A listéria passa a ser uma bactéria que aumenta a sua prevalência nas meningites em idosos. Então, esses conceitos, a gente tem que entender que os pacientes, dependendo da idade dele, pode haver uma mudança dos agentes etiológicos, certo? E, além de tudo, a idade é importante por quê? Porque os extremos de idades, ou seja, o idoso e as crianças menores, particularmente a neonatologia, né, os neonatos, eles têm maior risco de efeito adverso aos medicamentos. Deisiane falou agorinha, né? Por exemplo, o cefepime, a encéfalos de terceira, mas particularmente a cefepime, que é uma encéfalo de quarta, ela pode causar neuropatia, né? Um estado de confusão mental, alucinação, e isso é mais comum, por exemplo, nos idosos. Então, assim, é um conceito importante. O idoso, ele tem um metabolismo mais lento, ele tem uma eliminação mais lenta, então ele pode ter, com os mesmos níveis de antibiótico que você utiliza para um adulto jovem, ele pode ter efeitos adversos. Então, você tem que estar observando isso. E quando o paciente tem comorbidades, como a doença renal crônica ou a doença hepática crônica, né, a gente vai lembrar que muitos medicamentos antibióticos são metabolizados no fígado, ou até alguns são eliminados no fígado, como a ceftriaxona é eliminada por via biliar, e alguns antibióticos são eliminados por via renal. Ou seja, se o paciente é renal crônico, ou se ele tem uma doença hepática crônica, eu tenho que avaliar sempre se aquele meu antibiótico vai precisar de ajuste posológico. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem da prática mesmo. A gente tem a piperacilina tazobactam, a eliminação dela é renal, predominantemente. A gente costuma usar ela de 6 em 6 horas. Quando o paciente tem um clearance diminuindo de creatinina, a gente começa a reduzir a posologia dela. Então, a gente passa, por exemplo, a fazer ela de 12 em 12 horas, tá bom? Quando o clearance vai descendo. Isso, pessoal, não precisa memorizar, porque, assim, cada antibiótico, e nem todo antibiótico precisa de ajuste, tá? Por disfunção renal, mas cada antibiótico, ele tem lá, dependendo do clearance de creatinina, o ajuste posológico dele. Precisa decorar? Obviamente que não, ninguém decora isso. Você tem que ter uma tabelinha, um aplicativo médico, né? Enfim, que te mostre como é o ajuste posológico. O que você não pode esquecer
Se o seu paciente numa enfermaria, por exemplo, ele está internado com um quadro lá ele fez uma sepse por uma pneumonia e aí ele fez uma disfunção renal secundária à sepse. Você tem que olhar qual o provável clearance de creatinina dele e a partir daí ajustar a dose do antimicrobiano. Sempre perguntar por alergias, né? Lembrar que vocês viram com a Deisiane a classe dos beta-lactâmicos, né? Que aí tem carbapenêmico, cefalosporinas, tem o monobactâmico também, que é o Astrionam, e tem as penicilinas. Se o paciente tem alergia a uma penicilina, ele corre o risco de ter reação cruzada às cefalosporinas. Então, você tem que avaliar isso muito bem, porque às vezes você não vai poder usar a cefalosporina num contexto de um paciente que tem alergia, por exemplo, à penicilina. Eles são beta-lactâmicos, então eles podem ter reação cruzada em relação à alergia. A penetração tecidual do antibiótico, a concentração no sítio, isso é um outro conceito muito importante. Eu vou dar outro exemplo bem prático. A gente tem algumas medicações que elas agem contra estafilococos, tá bom? A gente vai ter uma aula só disso, de drogas contra estafilococos. Uma delas é a daptomicina. Tem a tigeciclina também, tá? Essas duas são um exemplo. Elas não penetram bem no tecido pulmonar. Ou seja, se eu tiver um paciente com pneumonia que eu estou suspeitando que tem S. aureus, Staphylococcus aureus, eu não vou usar a daptomicina nem a tigeciclina, que elas têm bom espectro contra S. aureus, inclusive S. aureus resistente à meticilina, porém não penetram no tecido pulmonar. Então vocês têm que saber isso. Vocês também têm que saber se o antibiótico penetra bem ou não, se ele concentra bem ou não naquele sítio, tá bom? E você sempre deve avaliar a possibilidade de germes resistentes, tá bom? Então, avaliar se é uma infecção comunitária hospitalar, lembrar que a infecção hospitalar, ela desenvolve-se, né, ela ocorre após 2 dias da internação do paciente até 30 dias da alta dele. Então, nesse período, o paciente pode ter uma infecção hospitalar. Hoje em dia, a gente até costuma ampliar para infecção associada aos cuidados em saúde, né? Deisiane também comentou um pouco sobre isso. Então, por exemplo, o uso de serviço de saúde. O paciente, ele mora a maior parte do tempo na comunidade, na casa dele. Porém, ele vai lá e faz hemodiálise, ou ele faz uso de quimioterapia e ele tem que ficar numa sessão de quimioterapia fazendo uso, que é no hospital, ou numa clínica, enfim. Mas veja que é um ambiente que é diferente da comunidade. Esse paciente eu tenho que considerar que ele pode ter uma maior possibilidade de germe resistência. Se ele usa algum dispositivo invasivo, por exemplo, ele tem uma hiperplasia prostática benigna e ele precisa usar uma sonda vesical de demora por longo período. É um maior risco de germe resistente. Assim como um catéter venoso de longa permanência, por exemplo, para quem faz quimioterapia, também é um outro fator. Se o paciente é imunossuprimido por quimioterapia, por HIV, a própria diabetes, esse é um paciente que pode sim também ter uma microbiota, um agente etiológico para aquele quadro infeccioso diferente do que eu imaginava, tá certo? Por exemplo, um exemplo bem prático, HIV, aí chega com quadro respiratório. Aí eu penso, pneumonia, certo? Pneumonia, pneumococo, continuo pensando nos agentes prováveis, mas começa a aumentar a probabilidade de agentes menos prováveis, como pneumocistes, que é da pneumocistose, como a tuberculose, tá bom? Como fungos, né, micoses, enfim. Vejam que muda, começa a haver possibilidades de outros agentes. E claro, o uso de antibiótico recente, particularmente antibiótico EV, antimicrobiano EV, nos últimos 30 dias, é um fator de risco também para germes resistentes. Pessoal, então veja, cada ponto desse, você tem que analisar para excluir, para decidir qual o melhor antibiótico para o teu paciente. Compreenderam? Cada ponto desse aqui vai te guiar para escolher um antibiótico um antimicrobiano que seja eficaz, atinja nível sérico no tecido, não tenha tanto efeito colateral para aquele paciente e ele consiga fazer uma cobertura para os germes mais prevalentes para aquela infecção. E não cause alergia, obviamente, no paciente. Esses são conceitos para o princípio de um uso de um antimicrobiano. Se você segue isso aqui, você provavelmente vai acertar qual o antibiótico ideal para aquele quadro, tá bom? E aqui tá mais alguns conceitos, né, para você escolher o tratamento empírico corretamente. Então, primeiro,
diagnosticar qual o provável sítio de infecção, tá? É pneumonia, é uma pielonefrite, é uma meningite. Segundo, quais os micro-organismos mais prováveis, tá bom? Para aquela infecção. Depois, presumir a sensibilidade. Como é um tratamento empírico, você vai presumir, baseado naqueles germes mais prevalentes, qual antibiótico esses prováveis essas prováveis bactérias vão ser sensíveis, tá bom? Então, você não vai utilizar, por exemplo, você está pensando em S. aureus, você não vai usar uma penicilina, porque a maioria das cepas de S. aureus hoje em dia é resistente à penicilina. Você nunca vai usar uma medicação que não pegue S. aureus, tá bom? Você está suspeitando de uma infecção hospitalar, você sabe que pode ter pseudomonas na jogada. Você não vai usar uma medicação que a pseudomonas sabidamente tem resistência, como, por exemplo, cefalosporina de terceira geração, com exceção da ceftazidima, né? As penicilinas novamente, as aminopenicilinas, ok? Aí você, obviamente, baseado nisso, elege empiricamente o antimicrobiano mais adequado, tá bom? Considerando eficácia e perfil de toxicidade. Isso é muito importante. Às vezes o antibiótico ele é ótimo para aquele paciente, para aquele tipo de infecção. Mas, por exemplo, ele é uma quinolona, é um paciente idoso que já tem cardiopatia e a quinolona aumenta o intervalo QT e poderia causar uma toxicidade importante nesse paciente. Perfil de toxicidade também é importante, certo? Claro, instaurar tratamento coadjuvante, a gente chama isso aqui de controle de foco. Não adianta nada eu fazer um antibiótico para um abscesso de partes moles, para um apendicite que fez um abscesso intraabdominal. Não adianta nada eu fazer isso se o foco não está controlado, cirurgicamente falando, né? Na maioria das vezes é isso, ok? Então, ó, drenagens de abscessos, né? Se for sinusal aqui dos seios da face, né? Você tirar também, fazer drenagem, sinusectomia, que a gente chama, drenar essa coleção purulenta, se não estiver respondendo ao tratamento, enfim, controlar o foco, tá bom? E sempre que possível, antes de iniciar o antibiótico empírico, colher culturas. Geralmente a gente faz hemocultura, urocultura, né? Vai depender do caso do paciente, mas sempre que possível, colher material para você conseguir, depois que cresceu a bactéria, né? Você conseguir guiar o seu antimicrobiano para aquela cultura, tá certo? Pessoal, isso aqui é o que a gente faz todo dia quando a gente vai prescrever um antibiótico. A gente tem que pensar em todos esses pontos para fazer a escolha do antibiótico mais adequado. Não se preocupem, eu sei que parece IT, mas como é que eu vou saber? Eu ainda não sei nada. A gente vai ver cada classe de antibiótico, a gente vai ver o uso clínico delas, inclusive falando, antibiótico aplicado à clínica, né? Falando, por exemplo, vamos ter uma aula de pneumonia adquirida na comunidade que é focada principalmente nos antibióticos. Então, quais antibióticos, quais os germes prevalentes com antibiótico que tem boa penetração pulmonar, o que é que eu vou usar, ok? Muito bem, falando agora um pouco da farmacologia, a farmacologia, pessoal, a gente tem alguns conceitos que são importantes vocês entenderem. A gente tem a concentração máxima, tá bom? Que é aquela concentração quando a gente faz a medicação, o antimicrobiano, ele vai atingir um pico, tá? Que tá aqui, ó. Ele vai atingir uma concentração máxima. Essa concentração máxima, ela é maior quando a administração é por via endovenosa. Então, quando eu faço uma via endovenosa, eu consigo atingir a concentração máxima do antimicrobiano. A concentração mínima, obviamente, que com a distribuição nos tecidos, a metabolização hepática, a eliminação renal, claro que esse nível do antimicrobiano vai começar a cair, né? Então, vai ter uma hora em que ele vai chegar na concentração mínima, que é aquela concentração imediatamente anterior à próxima dose do antibiótico, tá? A concentração média, quando a gente começa a fazer doses sucessivas de antibiótico, a gente vai tendo ali uma dose média que o antibiótico está atingindo os níveis séricos, né, médios, que ele está atingindo após doses sucessivas. Qual a importância prática desses conceitos? Aí a gente tem que entender, por exemplo, pessoal, esse conceito de área sob a curva, tá? Porque, vejam, aqui a gente tem a concentração inibitória mínima, que é aquela dose, concentração sérica do antibiótico, que vai conseguir ou ser bactericida ou bacteriostática, vocês já viram esse conceito, né?
contra a bactéria. Agora, imagina que a gente consegue, né? Vem descendo, está começando a cair, vai cair a concentração mínima. Isso aqui a gente já sabe que a gente tem que fazer uma nova dose do antimicrobiano, né? Ou seja, a gente sempre que possível tem que manter as concentrações séricas do antibiótico dentro da área sobre a curva, tá bom? Veja que isso é um gráfico da concentração sobre o tempo, né? E aí a concentração vai diminuindo ao longo do tempo, por isso que cada antibiótico tem uma quantidade, uma posologia que ele tem que ser feito, né? De 6 em 6 horas, enfim. Na prática, a vancomicinemia, que é a dosagem da concentração sérica de vancomicina, é uma aplicação prática do entendimento da concentração sérica, tá? Porque tem pacientes, isso é uma coisa que em muitos serviços a gente não tem acesso, tá, pessoal? Mas no serviço que a gente tem, esse é um ótimo exame para quem? Para paciente que está chocado, instável hemodinamicamente, idoso, paciente obeso mórbido, paciente com disfunção renal. Por quê? Porque esses pacientes têm uma absorção, né, uma distribuição mais errática da vancomicina. Então, como é que eu vou saber se a vancomicina está em níveis séricos adequados, baseado em doses empíricas? Aí eu posso fazer o que a gente chama de vancocinemia, que é uma dosagem sérica. Então, eu tenho um objetivo de manter a vancomicina em valores séricos, aí depende da infecção e tudo mais, em valores séricos adequados. E aí eu vou ajustando minha posologia de acordo com a vancocinemia. Então, veja que ela tem importância num paciente que eu não vou ter certeza de como está essa concentração sérica da droga, tá bom? A gente entra em dois conceitos importantes, que é o antibiótico tempo dependente e dose dependente. Vocês já devem ter escutado falar nisso. Aí vê como é interessante. Um antibiótico tempo dependente, pessoal, ele é o seguinte, ele é um antibiótico que o importante para matar a bactéria, no caso dele, é o tempo que a bactéria fica em contato com o antibiótico em doses acima da concentração inibitória mínima. Ou seja, aqui o que importa é você manter níveis séricos acima da concentração inibitória mínima e pelo maior tempo possível em contato com a bactéria. Ou seja, eu tenho que manter os níveis séricos mais ou menos estáveis. Compreenderam o conceito? Então, para mim, para os antibióticos tempo dependente, a importância não é o pico, até onde ele chegar ao pico máximo. Não. A importância dele é que ele sempre esteja com níveis estáveis, níveis séricos estáveis do antibiótico. Exemplos clássicos de antibiótico tempo dependente, beta-lactâmicos, todos os beta-lactâmicos. Aí, qual é a estratégia para eu tratar, então, infecção bacteriana com os beta-lactâmicos? É fracionar as doses. Porque quando eu faço lá de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, eu estou diminuindo a dose da medicação, mas colocando ela pelo intervalo maior de tempo. Ou seja, a bactéria vai estar sempre sob efeito dos antibióticos, né, daquela concentração sérica dos antibióticos. Eu nunca vou deixar cair essa concentração sérica. Perfeito. Por isso que vocês vão ver quase não, todos os beta-lactâmicos, a posologia deles é 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, tá bom? Tem até um conceito bem interessante que tem uma amoxicilina para criança que você pode dar uma vez por dia. A amoxicilina é um beta-lactâmico, é uma penicilina, tá bom? Uma aminopenicilina, na verdade. Então, vejam, os pediatras às vezes fazem isso, não sei se vocês já viram na pediatria, mas tem uma apresentação de amoxicilina que você pode fazer uma vez por dia. Farmacologicamente, isso é legal? Não, porque eles são antibióticos tempo dependentes. Então, o ideal mesmo é que seja aquela amoxicilina usada de 8 em 8, de 12 em 12, pelo menos. Compreenderam? Mas, claro, às vezes, posologicamente, uma infecção mais leve, a gente acaba fazendo, porque criança é difícil tomar remédio, né? Faz lá uma vez por dia, tá bom? Mas veja que farmacologicamente isso não é adequado. E como é o antibiótico dose dependente? Aí, pessoal, ele depende muito do pico sérico, né, da concentração máxima que atinge. Ou seja, quanto maior a concentração máxima que o antibiótico atingir, claro, respeitando a toxicidade, quanto maior a concentração máxima que ele atingir, melhor a ação do antibiótico. Então, esse é o dose dependente. Ou seja, o ideal para ele não é dividir em várias tomadas, é você juntar tudo e fazer uma dose única diária na dose maior possível para o medicamento.
Compreenderam? Exemplos desse tipo de antibiótico. Os aminoglicosídeos, gentamicina, amikacina, tá? E as quinolonas, levofloxacina, moxifloxacina, ciprofloxacina. Ok? É tanto que, se vocês observar direitinho, levo e moxifloxacina são uma vez por dia. Os aminoglicosídeos a gente faz uma vez por dia, e não faz só por isso. A gente faz também porque, Deisiane até falou, os aminoglicosídeos em dose única diária, eles diminuem risco de nefrotoxicidade, ototoxicidade também, ok? E o conceito de meia-vida, pessoal? Meia-vida seria a queda da concentração máxima do antimicrobiano para metade da dose, tá? Então, isso depende de quê? Depende muito da metabolização e da eliminação. Quanto mais rápida a metabolização e a eliminação, mais rápida a meia-vida o antimicrobiano vai atingir a meia-vida dele. Isso é importante porque aí eu vou ter que fazer quanto mais rápida é a meia-vida do antibiótico, aí isso vai me dizer que ele tem que ser feito de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, ou uma vez por dia. Olha o conceito aplicado à prática clínica. Se o meu paciente tem disfunção renal hepática, provavelmente ele está metabolizando menos e ele está excretando menos a droga. Se a droga, então ela vai, compreendam que a droga então vai demorar mais a atingir a meia-vida, porque ela não está sendo nem eliminada, nem metabolizada, rápida, né? Então ela vai demorar. Por isso que a gente ajusta. Aquele antibiótico que era de 6 em 6 horas, virou de 12 em 12 horas, porque ele demora mais para atingir a meia-vida. Vê que aqui eu estou explicando para você conceitos da farmacologia que a gente aplica na clínica, ok? Outro conceito importante, biodisponibilidade. Vocês acham que a biodisponibilidade... Pensem aí, né? Claro, a gente não tem como interagir aqui, mas pensem aí. A minha biodisponibilidade vai ser melhor por via oral, via IM, intramuscular, ou via endovenosa? Endovenosa. Então, a minha via endovenosa é a que me garante o máximo de biodisponibilidade, 100% de biodisponibilidade. A via oral, na maioria das vezes, ela não consegue atingir os 100%, tá? Inclusive, às vezes, é até 50%. Olha que conceito importante esse. Imagine que você pegou em um hospital um paciente com infecção que ele precisou internar. Vem cá, se o paciente precisou internar por uma infecção, essa infecção, no mínimo, ela é moderada, concorda? Porque se ela fosse leve, eu tratava ambulatorialmente. Se ela é moderada a grave, nunca eu vou tratar com medicamento via oral. Ou seja, nunca eu vou tratar com medicamento que ele não fornece 100% de biodisponibilidade da droga. Por isso que nos hospitais a gente só faz medicamento EV, porque infecção moderada a grave eu tenho que garantir 100% de biodisponibilidade da droga, ok? Já nos casos ambulatoriais, são menos graves, aí a gente pode utilizar a biodisponibilidade oral, sabendo que ela vai ser menor do que a EV, mas, como é uma infecção mais leve, posso fazer. Além de tudo, eu vou evitar a via oral em que situações? Se o paciente estiver instável hemodinamicamente, porque aí vai diminuir ainda mais a absorção da droga. Se ele tiver uma doença desabsortiva, também vai absorver menos a medicação. Se ele tiver um pós-operatório de cirurgia gastrointestinal, porque obviamente ele vai estar com o ilho meio paralisado, né? Ele não vai estar aí tendo o peristaltismo normal, tá? E infecções graves, por isso que a gente já falou, a gente tem que garantir 100% de biodisponibilidade. Outro conceito importante da biodisponibilidade. Porque biodisponibilidade não é só absorção intestinal. A gente também tem que ter um conceito de biodisponibilidade, em último caso, no tecido. A biodisponibilidade no tecido. E, pessoal, a gente tem sítios em que a biodisponibilidade, ou seja, a dificuldade de um antibiótico conseguir atingir nível tecidual adequado é maior. Exemplos, osteomielite. Então, é difícil penetrar no osso para um antibiótico. É difícil ele penetrar no endocárdio, em um abscesso, em uma meningite. Então, vejam qual a implicação prática disso. Essas infecções aqui, pessoal, a gente faz um tratamento mais demorado. A gente faz mais dias de antibiótico. E, claro, faz EV, porque você tem que garantir 100% de biodisponibilidade sérica,
para ver se atinge uma boa biodisponibilidade tecidual. Então, ó, tem paciente com osteomielite que trata mais de 6 meses, com endocardite que trata aí 2 meses, abscesso que trata 1 mês. Então, vê que a gente tem que, o conceito é, eu tenho que demorar mais com antibiótico nesses casos, tá bom? Ah, pulmão, geralmente a gente faz 7 a 10 dias, porque a droga penetra bem no pulmão. Via urinária, penetra bem, 7 a 10 dias, ok? E se o micro-organismo tiver um baixo metabolismo e uma multiplicação lenta, os exemplos mais claros na nossa prática é a tuberculose e a hanseníase. Então, o tratamento, como ele é lento, multiplicação lenta, metabolismo lento, tem que ser prolongado também, porque esses são micro-organismos mais difíceis de a gente combater com antimicrobianos. Por isso que a tuberculose trata 6 meses, no mínimo, né? A hanseníase também, ok? O conceito de ligação proteica. Vocês sabem que na farmacologia, a ligação proteica nada mais é do que uma droga que se liga a uma proteína, geralmente é a albumina, né? E vejam, a fração como toda droga, né? A fração do antibiótico que age é a fração livre. Então, mas qual a importância da ligação proteica, então? É o que a gente chama de efeito pós-antibiótico. Alguns antimicrobianos, aminoglicosídeo, macrolídeo, quinolonas, eles têm o que a gente chama de efeito pós-antibiótico. E, provavelmente, isso se deve à ligação proteica, porque, vê, quando eu tenho uma infecção, geralmente aquela área está com a permeabilidade capilar aumentada pela inflamação. Então, passa proteína também para lá, não passa? A proteína passa junto com o antibiótico que está ligado a ela. E ela fica lá no tecido com o antibiótico junto, liberando aos pouquinhos o antibiótico. Ou seja, mesmo que eu pare o antibiótico, termine o antibiótico, ainda vai ter proteínas, albumina lá nos tecidos infectados que vão estar liberando um pouquinho de antibiótico. Vê que legal, né? Por isso que vocês fazem azitromicina 5 dias aí para uma infecção, sei lá, uma faringoamidalite, ou até menos dias, né? Para uma infecção de via aérea superior. Por que vocês fazem 5 dias? Porque ela tem efeito pós-antibiótico, tá? A quinolona, a mesma coisa. A levofloxacina de 750 mg, a gente pode tratar pneumonia ambulatorial 5 dias, porque ela tem efeito pós-antibiótico. Não é legal, não é interessante? Drogas bactericidas, bacteriostáticas, desde antes já falou, bactericidas elas matam a bactéria, bacteriostáticas, desculpem aí. Elas, é que eu estou falando rápido também, né, a gente vai, bacteriostáticas, elas impedem o crescimento bacteriano, né, impedem a multiplicação bacteriana. Aqui estão os exemplos, tá, de medicações bacteriostáticas e bactericidas, tá? Então, o grande exemplo das bacteriostáticas, os macrolídeos, tá bom? E vê que o beta-lactâmico entra aqui como bactericida. Aí vem cá, pessoal, uma infecção grave, você pegou um paciente com infecção moderada a grave, você vai preferir uma medicação bacteriostática ou bactericida? Compreenderam o conceito? Obviamente eu vou querer uma bactericida. Então, no hospital a gente utiliza muito essas. Pode até utilizar essas daqui, mas essas daqui vocês vão ver que vão estar acompanhadas de uma dessas, tá bom? E, pessoal, quando a gente estiver diante de um paciente que iniciou antibiótico para uma infecção e ele não está respondendo bem ao tratamento clínico, ou seja, está tendo uma falha terapêutica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu imagino que na cabeça de vocês, usou antibiótico e o paciente não está melhorando. Eu imagino que a primeira coisa que vocês pensam é, eita, tem resistência bacteriana. Porém, isso não é correto. A minoria das vezes é resistência bacteriana. Na maioria das vezes, o que é que ocorreu? Você utilizou um antibiótico que o espectro dela era inadequado. Ela não servia para tratar aquela infecção. Um exemplo, pneumonia, e você tratou com benzetacil, que é uma penicilina que não age bem, inclusive ela demora para agir, né, mas ela já tem índice de resistência a pneumococo. Ou o problema foi que você usou dose baixa, era uma infecção moderada a grave, você usou, eu vou iniciar com a dose mais baixa aqui. Às vezes é dose subterapêutica. Às vezes o problema é porque você escolheu uma biodisponibilidade errada, você escolheu oral quando era para ser venosa, pelos motivos que a gente já falou. Por exemplo, até no ambulatório,
Ambulatório seria, não, aqui é uma infecção leve, vou tratar ambulatorialmente. Aí o paciente está com quadro de gastroenterite e está vomitando direto. E ele está simplesmente com a biodisponibilidade oral prejudicada, tá bom? Às vezes o problema é que você fez um intervalo inadequado entre as doses, né? Então, você, principalmente para os tempo dependentes, isso é complicado. Você pode ter tratado por pouco tempo. Um exemplo, era um abscesso, aí você fez lá 7 dias, aí não, tá ótimo, tá melhor. É uma infecção que é um foco que provavelmente precisa de mais dias de antibiótico, inclusive de controle do foco, né? E é o próximo tema, o próximo passo, inclusive, é a ausência de controle do foco, ou seja, você precisou controlar o foco, não está controlando, está só no antibiótico, e o antibiótico simplesmente não chega lá para melhorar. A gente teve um caso no hospital aqui, que era um paciente que estava com infecção, parecia uma celulite, né, em membro inferior, estava com esquema terapêutico adequado e não estava melhorando. Assim, até tinha parado de ter febre, mas ainda tinha sinal flogístico. Aí ele começou, pessoal, a fazer abscessos. E a gente drenava o abscesso e nada de melhorar, e nada de melhorar. Ele tinha abscessos mais profundos, que foram vistos no ultrassom. Então, precisou abordar esses abscessos mais profundos para finalmente o paciente melhorar. Então, controle de foco. Quando o paciente não estiver respondendo ao antibiótico corretamente, imagine que talvez o problema seja porque está ocorrendo alguma complicação, um abscesso, ou o paciente está fazendo uma pneumonia, fez um derrame pleural complicado, que você vai ter que drenar, ok? Vamos lá, pessoal, acho que eu já estou no meu tempo, né? Mas o principal de farmacologia era isso que eu tinha para falar. Vou passar rapidamente agora numa parte que eu acho introdutória e importante para os próximos passos, tá? Que é um pouco da microbiologia que Deisiane também já falou, a diferença de bactéria gram-positiva para gram-negativa. Parece besteira isso, pessoal, mas vê só, a parede celular da gram-positiva tem uma parede, tem uma camada grande de peptidoglicano e depois a membrana plasmática. A dos gram-negativos, ela, olha como é o peptidoglicano dela, bem pequenininho, né? Ela tem aqui o que a gente chama de membrana externa. O que é que diferencia elas em termos de antibiótico? Pessoal, vocês estão vendo que tem uma porina aqui na membrana externa da bactéria gram-negativa. Essa porina é uma sacada muito legal da gram-negativa, porque ela fez isso adaptativamente falando, né? Porque com essa porina, ela consegue evitar que alguns antibióticos entrem para se ligarem aqui na parede celular ou entrarem na célula, enfim. Mas ela permite uma permeabilidade seletiva. Então, isso é um mecanismo de resistência da gram-negativa que a gram-positiva não tem. As beta-lactamases, as famosas beta-lactamases, elas estão nesse espaço aqui que a gente chama espaço periplasmático. É o espaço entre a parede celular e a membrana celular. Nesse espaço aqui estão as beta-lactamases. Então, elas são mais comuns também nas gram-negativas em relação às gram-positivas. Então, quem produz muita beta-lactamase são as gram-negativas. As gram-positivas podem também, mas é principalmente as gram-negativas, ok? Eu costumo até mostrar um conceito prático bem importante disso, porque assim, eu vejo muita gente tratar infecção de via aérea superior com amoxicilina clavulanato, que é uma aminopenicilina associada a um inibidor da beta-lactamase, né? Mas vem cá, qual a principal causa de infecção da via aérea superior? Por exemplo, uma faringoamidalite, por exemplo. É Streptococcus, é um Streptococcus, tá bom? Streptococcus produz beta-lactamase? Não, não produz. Então, vem cá, você usou uma penicilina, né, uma aminopenicilina com um inibidor da beta-lactamase para uma bactéria que não tem beta-lactamase. Então, assim, não usa. Agora, se o paciente tem fatores de risco para ter gram-negativo na jogada, aí é outra história, porque o gram-negativo pode ter lá a beta-lactamase. Então, é aquele paciente que fez antibiótico recente, lembra que a gente falou isso dos germes resistentes? Fez antibiótico recente, é um paciente diabético, isso aumenta a possibilidade de ter gram-negativo na jogada. Ok, pessoal? Então veja que não é só, eita, microbiologia, que negócio chato. Ter base em microbiologia é importante. Inclusive, ter base de microbiologia para saber quais são as classes de bactérias
que a gente tem é importante. Porque é muito comum eu perguntar, pessoal, beleza, qual o principal agente etiológico da pneumonia? Aí todo mundo, pneumococo. E o pneumococo, ele é um gram positivo, gram negativo, o que é aquilo? Aí todo mundo fica pensando e ninguém responde, né? Então vamos, por quê? Porque vocês vão, para que é importante isso, pessoal? Que vocês vão ver ao longo do curso que a gente até diferenciou assim, medicações anaerobicidas, ou seja, que pega anaeróbio, medicações para bactérias atípicas. Então é importante que eu conheça quem é atípico. Medicações anti-estafilocóxicas, que é um gram positivo. Medicações para gram negativos, multiresistentes. Então a gente tem que saber, tá bom? Então, passando rapidamente, ó, estafilococos, a gente tem o áureos e os coagulados negativos, né, o epidermidis, epidermidis, saprofíticos também, tá? São todos estafilococos, são gram-positivos. Todos os estreptococos também são gram-positivos. Então, são os principais exemplos de gram-positivos. E aí, cada um causa, né? Estreptococo pode dar infecção cutânea, via aérea superior, pneumonia, né? Estafilococos é muita infecção cutânea, abscesso, infecção de corrente sanguínea. Enterococo é outro importante, mas ele causa mais infecção intraabdominal, e particularmente de paciente em contexto hospitalar. Tem a listéria também, o Clostridium, que é um anaeróbio, desses aqui é o anaeróbio, tá? É o do tétano, botulismo, né? O gênero dessas doenças. Tem o Corynebactério, que é da difteria, nocardia. Então, são exemplos. Mas, falou em gram positivo, a gente lembra muito do estáfilo e do estrepto, tá bom? Gram negativas. Aí a gente, como grande exemplo, tem as enterobactérias. São várias. Causa infecção urinária, causa infecção do trato digestório, tá? Gastrointestinal. Pseudomonas, que ela entra muito no contexto de infecção hospitalar. Aí tem Acinetobacter, Neisserias. A Neisseria, eu já vi isso em algum canto. De onde é a Neisseria? Neisseria é o gênero do gonococo e do meningococo, ou seja, gonorreia e meningite, meningococo, tá bom? Hemófilos moraxella, infecção viária superior e inferior. Bacteroides frágiles é o principal exemplo de anaeróbio gram-negativo. Então, isso aqui é infecção intraabdominal. Por isso que quando você tem um apendicite, você faz, sei lá, ceftriaxona, que pega gram-negativo, as enterobactérias, e faz um metronidazol, que pega aqui o bacteroides frágiles, tá? Anaeróbio. Leptospira, o da sífilis, o da cólera, são exemplos aí de gram-negativos, tá bom? Principais da prática, enterobactéria, pseudomonas, tá bom? Essas vocês têm que lembrar sempre. Os atípicos é essa classezinha aqui. Aí vê que conceito importante. Eu mostrei a parede celular do gram positivo e do gram negativo, não foi? E dos atípicos? Não tem parede celular. Micoplasma não tem parede celular. E Legionella, Clamídia, as rickettsias são intracelulares. Olha que conceito importante. Beta-lactâmico, Deisiano falou, age onde? Parede celular. Então, eu vou usar um beta-lactâmico para tratar micoplasma? Não. Para tratar a legionela que está lá intracelular? Também não. Eu vou ter que usar uma droga para atípico. Ok? E as micobactérias, né? A gente tem principalmente o da tuberculose, da lepra, né? Que é a hanseníase, e o complexo avium, que são também... podem causar tuberculose, quadros semelhantes à tuberculose, tá bom? Aqui, Deisiane já falou, aqui é um esqueminha de onde age em cada um, tá? Quem age na parede celular, na membrana celular, na síntese das purinas lá, por alteração do metabolismo do ácido fólico, no DNA, né? Quem é que age lá no DNA, que são as quinolonas, principalmente, e quem age na síntese proteica. Então, aqui está meio que um esquemão geral de onde age cada antibiótico, tá? E lembrem, beta-lactâmico e glicopeptídeo agem na parede celular. Então, eles pegam clamídia, pegam micoplasma, não pegam. Tá bom? Não pegam. Mecanismo de resistência, também vou passar muito rápido, porque a gente vai ver isso também nas próximas aulas. Mas vê só, um antibiótico, como é que uma bactéria pode ser resistente ao antibiótico? Por quais mecanismos? Ela pode simplesmente ter uma bomba de efluxo que quando o antibiótico entra, ela sai daqui. Ela joga o antibiótico para fora da célula. Ela pode criar enzimas, tá?
que inativam o antibiótico. Essas enzimas geralmente são as beta-lactamases que estão aqui no espaço periplasmático, mas tem algumas que agem aqui no interior, tá bom? Como as que inibem os aminoglicosídeos. A bactéria pode ainda mudar o sítio de ação do antibiótico. Então, o antibiótico é uma bolinha e ele vinha aqui agir num local que ele se encaixava perfeitamente. O que é que a bactéria faz? Muda o sítio da ligação. Então, era uma bolinha que agora não se encaixa mais aqui, né? Tá bom? E aí ela pode ter alguns mecanismos, como as porinas, que a gente falou lá das gram-negativas, que impedem que a bactéria entre, né? Uma permeabilidade seletiva, tá bom? Uma bactéria, aí vê, a resistência bacteriana ela pode ser adquirida ou intrínseca. Um exemplo, as pseudomonas, elas naturalmente, intrinsecamente, elas são resistentes às penicilinas. Outro exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Não, vamos passar aqui, senão vai demorar muito. Mas, assim, elas podem serem... O enterococo, ele é intrinsecamente resistente a antibióticos para gram-negativos, né? Como, por exemplo, as cefalosporinas, tá? Então, assim, isso são conceitos importantes. E como é que se uma bactéria adquire resistência por mecanismo adquirido? Ela pode jogar um plasmídio para outra, ela pode morrer e vem outra e pega o plasmídio dela ou pega o material genético dela, né? São aquelas transformação, transdução que a gente vê lá no ensino médio, né? Ok? Elas podem trocar material, elas fazem aqui uma relação amorosa e uma joga um material genético para lá e outra para cá, joga um plasmídio para lá, outro para cá, tá bom? Então, dessas diversas formas. Aqui está o exemplo, pessoal, dos locais que os antibióticos agem e dos mecanismos, né? Quais antibióticos, quais mecanismos de resistência a bactéria tem e, por exemplo, beta-lactamases inibem beta-lactamos. Né? Então, esses mecanismos inativam quais classes de antibióticos? Ok? Então, isso aí também não vou focar muito nisso, porque a gente vai ver ainda cada ponto desse.